Olá pessoal, vamos aqui nessa aula rever um pouco o que é um amplificador operacional ideal e o que nós temos de tanta diferença em relação ao amplificador operacional real. Bom, vou desenhar aqui novamente nosso símbolo para o amplificador operacional, que é esse daqui. Nós temos duas entradas e uma saída, tensão V2, tensão V1 e tensão de saída VO. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente assumiu no caso do amplificador ideal foi que a relação entre a tensão de entrada e as tensões de entrada e a tensão de saída é dada por essa fórmula aqui. Na verdade, isso não procede. Primeiro porque nós não temos que esse ganho pode ser infinito. Então, A é finito. No mais, como esse componente ele é feito a partir de dispositivos semicondutores, existe uma componente dinâmica associada a ele. Então nós dizemos que o A também depende de J ômega, ou seja, o ganho depende da frequência. E ainda vai haver defasagem de fase em função da frequência. Ok? Na verdade, nós vamos ver mais à frente um diagrama interno de um desses amplificadores operacionais e vamos perceber que lá existe a colocação de um capacitor para fazer compensação dinâmica, que na verdade vai colocar a, um polo dominante no modelo do amplificador operacional. Porque se não fosse ele, cada transistor, cada diodo, cada dispositivo já contribui com um polo e a ordem dessa dinâmica é muito alta. Ao se colocar um componente com dinâmica dominante, isso acaba fazendo com que aquela dinâmica dominante que acabe norteando qual é o modelo que a gente vai preferir usar para o modelo para o amplificador operacional. O que nós temos mais de diferença? Temos o seguinte: nós assumimos que essas correntes de entrada I2 e I1 são zero. Isso também não procede, porque esses componentes precisam de polarização proveniente da entrada, então existe um mínimo de corrente proveniente das entradas. E as entradas devem fornecer, ou a depender do caso, até receberem do amplificador operacional. Também nós assumimos que o amplificador operacional não tinha restrição com relação à alimentação, mas na verdade tem. Nós temos dois pinos que eu chamo aqui V- e V+, que são pinos de alimentação. Isso faz com que, para os dispositivos internos funcionarem adequadamente, tanto entrada como saída operem em determinadas faixas. Você pode pensar que a tensão de saída pode ir de V- até V+, mas não, ele vai até um intervalo até menor do que isso. Isso vai ser mostrado ainda na próxima aula. E também assumimos que a corrente de saída ela podia ser qualquer valor. Na verdade, nós sabemos que essa corrente de saída ela tem que ser menor que um valor máximo. Isso porque o operacional ele precisa se proteger de uma situação de curto-circuito, então essa corrente máxima já é definida pelos circuitos internos. E vocês vão perceber que nos manuais que todos os parâmetros do operacional não dá para se dizer, por exemplo, que essa corrente máxima é 10 mA, vai se estabelecer um valor mínimo, um valor máximo, uma faixa para cada um dos parâmetros. Tudo bem? O que nós temos mais aqui com relação ao amplificador operacional, você pode pensar que a saída na resposta a um degrau, uma das entradas faria uma resposta desse tipo.
na verdade, existe uma limitação dessa taxa de variação da saída, que a gente chama de slew rates. E essa limitação aqui, ela é também um parâmetro do amplificador operacional. Então, diante de todas essas limitações, é que nós vamos escolher, na verdade, um amplificador operacional para cada projeto, de forma que ele atenda aos nossos requisitos. Por exemplo, o slew rate, ou quer dizer, essa taxa de variação máxima da saída, pode deformar sinais. Ele vai deformar certamente as transições, mas se o período, digamos, desse sinal for grande o suficiente, pode ser que essa deformação não afete suficientemente o desempenho do projeto. Então, isso não é algo que seria tão relevante. Já para outras situações, isso pode ser relevante. Tudo bem? Então, essas são as principais diferenças entre o amplificador operacional ideal e o real. E essa disciplina de eletrônica ela acaba se focando bastante nessas diferenças para poder estabelecer condições de projeto. Uma outra coisa interessante é que, pela característica do ganho ser dependente da frequência, isso faz com que a gente tenha que se preocupar com um probleminha chamado de estabilidade. Porque o operacional ele opera em malha fechada, ou seja, ele envolve um elo de realimentação, e a depender de como esse elo de realimentação for, o amplificador operacional pode apresentar instabilidade. E a instabilidade implica que você não pode mais assumir, por exemplo, o curto virtual nas entradas. Ok? Bom, é isso aí por enquanto. A gente vai começar a próxima aula com a parte de análise das limitações sobre as correntes de entrada e saída e das tensões de alimentação. É isso aí, pessoal.